priorizar, olha só, priorizar pessoas, não coisas. Nada de errado em você ter um templo maravilhoso, um painel de LED, cadeiras confortáveis, um kids fantástico, mas se você estiver investindo mais num hall instagramável do que na formação dos seus líderes, em você subsidiar um determinado ministério, uma missão, tem alguma coisa desajustada na tua administração. Se você investe mais em coisas do que pessoas, o seu futuro está comprometido e fadado ao fracasso está a sua liderança. Então você precisa pensar nas pessoas, por favor. Bispo, não, maravilhoso isso que você trouxe agora. Eu ia abrir justamente essa pergunta aqui, né? O quanto que a visão da igreja ela deve estar alinhada ao investimento nas pessoas. Eu acho que esse é justamente o ponto que você está trazendo, né? Ou seja, o erro, muitas vezes, é me preocupar mais com coisas, me preocupar mais com estrutura do que com as pessoas. A estrutura ela existe para servir as pessoas, né? Um templo vazio não traz adoração. Um povo numa praça sem estrutura pode trazer adoração, né? Olha, sensacional. Então você não pode passar mudar essas prioridades. Mateus 6,33, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o reino de Deus não é formado por coisas. O reino de Deus é formado por pessoas. Então, se você não aprende a investir nas pessoas, ou em algum momento da sua caminhada, essa prioridade é invertida, porque qualquer um pode incorrer nesse erro, quem não se atrai pela tecnologia de hoje? Quem não se atrai quando você entra num lugar maravilhoso e você começa, o Pedro falava, aliás, o Sidney falava há pouco sobre os comparativos, né? Quando você tem lá um close, né? Uma foto bem tirada, né? Uma posição da equipe de mídia que é estratégica. Então, você vê lá um conjunto de luzes, um painel, você vê um hall maravilhoso, você fala, eu tenho que ter isso na minha igreja. Ok, que Deus te dê no tempo certo. Se você investir nas pessoas e desenvolver seus líderes, e de novo volto aqui na parte do Sidney, e gastar tempo com o discipulado, fazer com que eles se sintam amados, no sentido de investir na vida deles, você vai ter o seu painel de LED, você vai ter o seu hall maravilhoso, você vai ter o seu espaço de acordo com aquilo que são os padrões atuais. Mas as pessoas precisam estar capacitadas para conseguir alcançar determinados recursos, determinados objetivos. Então, esses 3 pontos eu entendo que são fundamentações básicas para que a gente possa falar de recurso na obra. E aí eu quero falar de coisas que são práticas, ok? Primeira coisa prática, uma administração transparente, responsável e transparente. Lucas 16, Jesus nos ensina que quem é fiel no pouco, ele pode ser colocado no muito. Quem não é fiel, o que é injusto no pouco, ele não vai ser colocado no muito. Então, quando eu falo de uma prática de transparência, talvez você não seja como um presbiteriano, né? Que acho que também foi citado na primeira parte da palestra, que vai lá e coloca o orçamento no painel. Ok, isso não tem nada a ver. Cada um faz de acordo com aquilo que entende no seu ministério. Mas você tem que ser transparente quanto àquilo que são os seus objetivos, ao custo que isso tem e o quanto nós temos que nos esforçar para chegar lá. Sem transparência, sempre haverá um ambiente de dúvida. E aí, no ambiente de dúvida, cada um tira a sua própria conclusão. Responsabilidade e transparência trazem saúde para o teu ministério, né? Então, às vezes a gente se enche de versículos e esquece que dar passos maiores do que a perna pode não ser fé, e sim irresponsabilidade. E aí, culpa o povo, que não contribuiu como deveria, culpa os seus líderes, que não alcançam os seus objetivos ou metas traçadas, achando que cada um tem que ser responsável em produzir aquilo que está ali no seu plano.
O plano tem que ser alinhado, transparente e factível. E uma vez que é traçada essa responsabilidade, pactuada essa responsabilidade, aí sim pode-se haver exigências. Mas, por favor, né, para que você não se frustre, não frustre o povo e não tenha falta de saúde financeira, não impute sobre os outros os sonhos que são teus. Né? Você precisa ter coisas em comum para que você consiga chegar a determinados objetivos. Seja claro e transparente e responsável. Você falou agora, eu lembrei de uma frase do Carlito, né? Sonho grande é sonho que se sonha junto, né? Se você está sonhando, está realizando algo que você está fazendo sozinho, é porque não é grande o suficiente. E é bem isso, né? Eu acho isso realmente muito importante. Você usando esse exemplo, eu pensei num cenário também, e eu não lembro agora exatamente qual é o versículo, mas que ele fala, né? E aí eu levando para outra esfera, tá? Levando para a esfera da política, né? Mas ele fala do político, se não me engano, que oprime o povo, né? Eu vejo que muitas vezes um sonho que se sonha sozinho, uma visão que não é compartilhada, um objetivo que, né, enfim, tá fora de contexto, ele vai oprimir as pessoas, porque você imagina, e aí é aquela coisa, não, porque a gente precisa fazer. E é o que você falou, pô, primeiro a gente tem que parar e planejar minimamente, né? Ter bom senso naquilo que a gente está fazendo. Não que Deus não possa dar um grande sonho, já vi tantos milagres, tantos milagres financeiros, então, né, Bispo, Deus fazendo, mas esse bom senso, eu acho que minimamente, esse parar e avaliar, né? Assim, cara, qual o peso que isso vai trazer, né, sobre as pessoas? Será que está na hora da gente fazer isso? E é claro, assim, eu já vi várias vezes milagres financeiros acontecendo na vida da igreja, acontecendo na vida das pessoas, né, porque as pessoas tinham um coração generoso e queriam participar da obra, e queriam ver aquilo acontecer. Cara, e coisas maravilhosas aconteceram. Acho que esse era o primeiro ponto que eu queria levantar. Segundo ponto que eu queria levantar, que eu já ia emendar de alguma forma até numa pergunta, mas é sobre essa questão, né? Então, investimento para cuidar das pessoas, e aí pontuaram aqui, né, estrutura versus pessoas, e a gente está num momento que eu acho que a gente está aqui no bate-papo, falando de Igreja do Futuro, falando de estratégia, falando de estrutura, né, você já acabou de abordar e falar e questionar isso, a gente falou do documentário agora do Igreja do Futuro, né, que ele questiona justamente as construções, não que a gente não tenha que ter, mas eu estava fazendo uma reflexão que eu achei tão interessante, né, tem um pastor amigo nosso, Felipe Levac, lá na Comunidade da Fé, e ele tem um canal do YouTube que alcança mais de 1 milhão de usuários únicos por mês. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, eu parei para fazer cálculo. Quantos estádios de futebol eu precisaria construir para colocar 1 milhão de pessoas? E aí você começa a pensar, né? Pô, então tá, para alcançar 1 milhão de pessoas, vamos pensar aqui no Maracanã. Estou no Rio de Janeiro, vou falar de Maracanã. Então, poxa, o Maracanã foi investido ali. Eu vou usar eu vou usar duas métricas um pouquinho diferentes da realidade para não inflar demais o custo, tá? Mas pensa porque o Maracanã, acho que ele foi orçado a reforma dele em 400 milhões de reais e gastaram 1 bi, né, para reformar. E ele cabia em torno de 100 mil pessoas, hoje cabe menos, porque agora com as cadeiras, etc., nem lembro agora, são 70 mil pessoas, eu acho. Gastaram 1 bi, porque também não vê o caso que escapou um pouco aí, né? Não, exatamente. Estamos falando de administração financeira, tem algo sério ali. Mas vamos imaginar que foi meio bi e que cabem 100 mil pessoas. Cara, são 5 bilhões de reais. Fora a estrutura para manter isso, fora toda, né, que é onerosíssima, né? Cara, para um negócio que é o quê? Para reunir todo mundo 1, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Mas o dado que o Sidney trouxe agora há pouco, né, dizendo que, olha, boa parte das igrejas, mega igrejas, que tem nessas mega estruturas, se arrependem de as tê-la. Exato. E eu estou trazendo essa reflexão, gente, aí é para a gente pensar junto aqui, para você que está acompanhando a gente aqui, pensar e refletir comigo, refletir com a gente aqui nessa mesa, nesse bate-papo, porque eu fico pensando quanto que o Felipe Levac, né, e o pastor Mirko lá na Comunidade da Fé, quanto que eles gastaram para começar a fazer transmissões ao vivo.
certamente foi muito menos do que 500 milhões de reais. Eu tenho absoluta certeza menos. disso. A gente está fazendo a transmissão aqui, né? E nós estamos aqui com uma qualidade excepcional, né? Pois Estou é, na te sala da elogiando a minha câmera casa agora. com um celular num tripé, né? Com uma luminária que eu comprei na Shopee, né? Olha só. Não, e você sabe que, o que é interessante? Que essa questão da administração financeira ela é tão interessante que hoje a live que ele faz gera receita, porque como ele faz pelo YouTube, o YouTube ele paga pela audiência, gera para ele, não lembro agora quantos mil reais, na época eram 30 mil reais por mês, que ele reinveste. Ele reinveste nos equipamentos, ele reinveste nos materiais, né? Ele reinveste para melhorar a qualidade da comunicação e fazer lives, então, cada vez melhores. Então, eu acho que esse já é um questionamento, e aí vem a minha pergunta, né? Qual a melhor forma de distribuir os recursos da igreja para que uma igreja consiga crescer, na sua visão hoje, bispo? E eu entendo que deva haver, primeiro, um investimento claro na vida de quem quer de verdade empreender pela obra. Veja, a igreja não paga, a igreja, ela subsidia quem for, de fato, viver pelo reino. Então, uma coisa que você precisa pensar assim, adianta ficar, sei lá, contratando vários músicos diferentes, né? Trazendo vários pregadores diferentes. Ontem o pastor Diego falou sobre isso, né? Adianta eu ter um custo elevado e não investir em pessoas que vão trazer uma estrutura diferente para o meu ministério? Vou dar um exemplo, tá? A gente ainda conversava outro dia. Eu tenho uma veia missionária, não é o meu caso, mas eu tenho uma veia missionária no ministério. Não faz sentido eu pegar 3, 4, 5 garotos que são potenciais e bancar o curso de inglês deles, ajudar na educação, na formação extra as missões, extra a parte bíblica, né, que ele vai receber na igreja, mas eu vou fazer ele estudar de fato, vou bancar ele em determinado intercâmbio para que ele tenha estofo para enfrentar a obra que eu quero que ele empreenda. Então, quando eu falo de investimento em pessoas, é sobre isso. Eu tenho lá um pastor que é líder do meu ministério de casais. Vou fazer um encontro de casais, mas o pastor não tem o recurso para estar naquele hotel. Eu não devo bancar para que o pastor esteja? Assim vai. Então, esse investimento em pessoas que estão no dia a dia da obra tem que ser parte do teu orçamento, ok? Porque senão isso de alguma maneira, ou em algum momento, vai acabar te deixando na mão, né? As pessoas vão procurar como se formar, e alguém vai investir nessas pessoas se elas de fato têm um coração para Deus e para a obra. Então, quando você olha no Antigo Testamento, qual era o propósito dos recursos? Era sustentar a tribo de Levi, para que a tribo de Levi, que não tinha herança, ela pudesse trabalhar no templo. Isso tudo bem. No Novo Testamento, talvez tenha caído, mas Paulo instrui Timóteo, em 2 Timóteo, que aquele que participa da lavoura deve ser o primeiro a colher do fruto, a participar do fruto. Então, esse é um princípio básico, e que ele dá essa lição a Timóteo. Por quê? Porque é óbvio que existiam pessoas que eram apoiadores de Timóteo que precisavam ser subsidiados. Então, isso não tem nada de errado. Pelo contrário, a igreja precisa honrar aqueles que se dedicam ao ministério. O segundo ponto é a prática da generosidade. O brasileiro é muito bom em atendimento de urgência, Pedro. Olha o que aconteceu há poucos meses atrás no Rio Grande do Sul. O país se mobilizou, enfiou comida, roupa, gente que pegou o carro com um jet ski e falou, eu vou lá fazer alguma coisa. Então, para atendimento de urgência, nós somos bons. Mas para atendimento, ou melhor, para discipulado, atenção, adote, para você adotar alguém e formar essa pessoa, nisso nós não somos bons. Nós temos uma caridade de emergência, mas não temos a prática da filantropia a longo prazo. Isso não está na cultura brasileira, não está no coração do brasileiro. Então, a prática da generosidade é uma prática de vida.
Quando você olha em Atos 10, a conversão de Cornélio, diz que ele era um centurião romano e que ele foi reconhecido pelas suas entregas e esmolas. Imagine um cara caridoso. Então, como é que você encaixa um cara caridoso, generoso, bondoso, na figura de um centurião romano? O que era um centurião romano? Um comandante militar brutal, pronto para cortar uma cabeça. Um cara que tinha que manter uma região naquela época importante, que era Cesareia, uma região portuária, a punho de ferro. E de repente você olha a figura de formação, ele era da corte italiana, então ele era um cara rigoroso. Esse perfil psicológico para um militar desse não confere com um cara caridoso. O que agia nele senão Deus, antes mesmo de ele conhecê-lo de verdade? O que fazia dele uma pessoa generosa, se não fora o Espírito Santo, que foi ele que recebeu as primícias do Espírito em Atos 10. Então existe sim uma prática de vida generosa. Essa prática de vida, ela espiritualmente chama a atenção, mas ela precisa ser desenvolvida. Quando Deus viu Cornélio atuando dessa maneira, o que ele faz? Ele dá a Pedro um sonho e já o adverte de que ele teria que ir à casa de Cornélio, que era um centurião romano, e formá-lo, adotá-lo, fazer com que ele entendesse quem ele era. Nós que temos em nós essa prática generosa, precisamos ensinar ao mundo a ser generosos. E não é só ser generoso com a tua igreja, pastor. Porque a tua igreja, ela precisa de pessoas generosas para sustentá-la. Mas nós, como cristãos, temos que ser generosos no nosso dia a dia. E a igreja tem que ter parte do seu orçamento destinado a verdadeiras obras sociais. Tá? O que adianta eu ter o painel de LED e ao redor da igreja dezenas de famílias passando fome? A gente já bateu na porta dos 3, 4, 5 quarteirões ao redor para saber quem de fato precisa de um auxílio, uma ajuda, sem assistencialismo, mas naquilo que é a nossa aptidão da assistência social, que é uma veia importante do ministério. Então a generosidade, ela precisa estar presente na cultura do ministério, né? Não sei se você quer... Tô ouvindo tudo aqui, fazendo anotações, vou tentar auxiliar aí no planejamento. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam que eu estou preocupado com o horário, tá? Vou tentar organizar aqui o que eu anotei, junto com o comentário aí sobre tudo que a gente está falando, tá? E trazendo também informação de mesa, como eu trouxe na minha fala anterior. Bom, pegando o gancho ali do que você falou, o Rueda, sobre até o acontecimento lá no Sul, você vê então que houve então uma comunicação, uma comoção, um projeto para uma emergência. Inclusive, a gente ficou com o Mentirte ali, buscando projetos sérios e tudo. Então, ou seja, a gente buscou o quê? Um projeto. Esse é o ponto, então eu quero linkar aqui, né? Eu procurei, viu? Pedro, acho que acompanhou ali. Eu fiquei procurando, falei, quem está fazendo algo sério lá? Então, ou seja, a gente está falando aqui justamente de comunicar uma visão e um projeto. Então, estou conectando tudo que a gente está falando. Essa clareza ali é justamente isso. Olha, o que é igreja? Qual o projeto de igreja? A gente vai chegar aonde e esses recursos que a gente precisa ter é para quê? Porque aí eu vou te falar, o Rueda, aqui, a gente está botando aqui alguns pontos que eu vou te falar que eu não sou contra quando é um projeto ter uma visão. Por exemplo, eu já tive esse papo com o bispo da minha igreja. Eu falei para ele, eu falei, olha, esse LED aqui que a gente comprou, quebra ele em 1000 pedaços, não vai sair uma gota de sangue. Mas se a gente comprou para um projeto que ou ele está, de alguma forma, auxiliando, atrair no cuidado, na capacitação de pessoas, cara, vamos comprar o melhor LED do planeta. Por quê? Existe um projeto, existe uma visão, então aquele LED tem um porém para aquele LED. Ele tem um objetivo. Inclusive, faz parte do quê? Se a igreja tem um projeto mais organizado ainda, ela fala, olha, a gente vai ter um LED aqui, porque a gente vai transmitir
discipulado e ensinamento via uma experiência melhor, e ao transmitir a gente tem uma igreja mais engajada, e uma igreja mais engajada leva a um recurso financeiro para a gente conseguir manter as nossas obras existenciais. Olha, uma coisa linkada à outra, né? Então, estou tentando organizar tudo que a gente falou aqui num grande projeto ali de para que fazer, né? Então, acho que a grande pergunta do projeto, que eu acho que toda igreja poderia colocar é: tem um projeto, o que é? Compra do quê? LED. Para que é? Ela está atraindo, cuidando, capacitando. Não sei, então não foi aprovado. Volte com um projeto que ou está atraindo, cuidando, capacitando. Pronto assim, né? Aí eu vou pegar o mesmo ponto lá inicial que eu coloquei, que é lá o Sul, né? Por exemplo, a gente... Você comentou, então, que a gente então, tem uma emergência, mas a gente não tem uma continuação. E o ponto está aí. Quem ouviu um projeto de continuação no Sul? Pois é. Quais são os projetos que estão de pé? A gente traz isso para a igreja, ou seja, se a gente não comunica, a gente não engaja. Se a gente não tem clareza, nós não temos pessoas que vão falar: caramba, aquilo ali é importante para a igreja. Eu vou sustentar isso, né? Então o ponto é esse. Eu estou falando com propriedade, porque eu busquei isso. Eu busquei, primeiro, quem estava resolvendo com seriedade na emergência, e eu estou buscando até hoje o como está lá. Liguei para o pessoal da Aliança Evangélica e falei: cara, e aí? Como é que ficou o pessoal? Né? Já construíram a casa? Tem alguma iniciativa? Ou seja, eu estou buscando. Então, e cadê os projetos? Eu acho que eu vejo a igreja muitas vezes assim, né? Sem uma clareza do que fazer. Sim. Por que está comprando LED? Por que ela está pintando aqui? Por que ela tem que fazer uma extensão? Eu vi uma pergunta aqui: preciso fazer uma extensão. Talvez, se você mostrar para a igreja o porquê que você precisa fazer a extensão, você vai ter os recursos, né? Você pensa assim, Rueda? Eu penso, e aqui eu reforço, nada contra o LED, pelo amor de Deus, também quero comprar o meu. Eu quero dizer o seguinte: antes dele, né, eu tenho que ter, como você acabou de dizer, o objetivo, o projeto bem desenhado. Olha, nós temos essas fases. Isso aqui é importante por causa disto aqui.